Começa agora mais um Síndico em Ação, programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. Mais uma vez, estou aqui sozinho dessa vez. O programa aqui é diferente, mas é legal, né? A gente é bem bacana para minha experiência aqui fazer um programa dessa forma. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou fazendo um programa assim. E a gente, no último programa, falou um pouco sobre o processo decisório e como isso impacta a vida do síndico. Eu fiz aí um skin de algumas coisas que eu andei pensando, de um livro e também de um autor que eu na verdade, tive indicação aí do grande Odilei Rocha, para ler e acabei aplicando isso na nossa rotina do dia a dia. Então a gente passou lá pelos processos de decisão, a gente passou pelo consumo excessivo de dados, expliquei como a nossa vida está inundada de dados, falei um pouco sobre a infoxication, uma doença aí, na verdade, classificada e já em situações de tratamento, com David Lewis, já com situações onde tem centros para tratamento disso, de pessoas que estão compulsivas por consumo de dados, mostrei a atenção que a gente tem que estar em cima disso. Falei também sobre alguns cases de processo de tomar decisão e como se impacta ou não. Falamos aí de alguns frameworks de coisas simples, como o vestuário, que consome ou não a decisão nossa. E a gente encerrou falando ali do processo decisório de um júri americano para provar ali que a forma de tomar decisão, se não for muito bem orientada, muito bem direcionada, ela vai sim consumir um tempo que você, síndico, não tem e também fazer com que você tome decisões erradas. Acompanhe lá, se você de repente não acompanhou esse programa que é um complemento do outro, você, por favor, volte, assista. Eu gostei da informação, o Rodrigão que está aqui gostou da informação, eu fiz uma palestra, o pessoal gostou bastante disso, então eu estou achando que está bem legal. Mantenha aí conectado. Para esse bloco, a gente está aqui querendo falar um pouco sobre informação e dados. Eu gosto muito da tela do Matrix, né, que ela sempre traz essa questão. Eram duas pílulas, você pode escolher qual caminho que você vai navegar, e a gente sempre coloca essa questão, né? Antigamente, a gente pensava se você queria informação, queria ter dados, enfim. E um conceito bem bacana é o seguinte: a gente, na realidade, dessa revolução que a gente está passando, tecnológica, né? O que vai ficar disso? E o que vai ficar disso são as análises de dados. O que vai ficar disso, na verdade, de tudo que a gente tem, no nosso relógio, que está o tempo todo conectado, nos nossos smartphones, no nosso computador, que está o tempo todo nos acompanhando, na verdade, a nossa capacidade de análise de dados, de navegar sobre esses dados. Por isso que esses dois programas chamam Data Driven ou Data Driven, aí depende do seu inglês, o meu é péssimo, então eu chamo de Data Driven. A gente, então, tem que começar a ser muito mais analíticos do que a gente, na verdade, é. Então, existe até uma frase muito legal do Ricardo Capra, estou trazendo... Existe uma frase muito legal do Ricardo Capra, e eu trago bastante ele aqui, que é um cara bem legal, pesquisem sobre ele. Ele fala o seguinte: se o presente é digital, o futuro será muito mais analítico. E é muito verdade isso, pessoal. É tanto verdade que a gente tem que começar a se debruçar sobre isso cada vez mais. E como o nosso mercado é um mercado que ficou muito tempo parado na questão de atualização. E aí, hoje, aqui eu estou falando de uma antiga área onde era a Garbor RH, inclusive fiz curso aqui com o Ricardo e tudo mais, fiz 3 módulos do curso aqui há muito tempo atrás. Então eu fiz curso aqui com o Júlio, Vanessa Muniz, fiz curso com o Gustavo Moretti, Fabiano, enfim, muita gente bacana do mercado passou aqui comigo no mesmo curso. Então assim, a gente na realidade passou por um mercado que era um mercado muito tradicional, para passar para um mercado um pouquinho mais estruturado no sentido profissional. Depois desse mercado um pouquinho mais profissional, a gente começou a ser mais direcionado desse mercado. Depois desse mercado um pouco mais direcionado, a gente começou a ver empresas surgindo e pessoas cada vez mais capacitadas, nichadas nesse mercado de síndico. E o próximo passo para nosso mercado é sim se atualizar.
Porque se a gente compara o nosso mercado com o mercado empresarial, por exemplo, a gente ficou anos-luz para trás. Existem tecnologias que no mercado empresarial são aplicadas que no mercado de condomínio não são. E a gente está começando a ver isso mudar com grandes empresas aí que estão chegando e fazendo a diferença com grandes síndicos que estão fazendo uma transição de ser síndicos para serem empresários no mercado condominial. Isso é um ponto bem legal que eu queria trazer aqui para vocês. Pensando desse jeito, eu queria trazer aqui, navegar com vocês sobre dados e informação. Está aparecendo aí para vocês na tela uma sala, vocês estão vendo aí um monte de dashboard no fundo. Esse monte de dashboard no fundo são dados de informação de presente, passado e projeções do futuro. Essa tela fica dentro da Globo, tá? Essas pessoas que vocês estão vendo nessa sala são pessoas de tomada de decisão de negócios. E essa sala ela tem o nome de DeLorean. DeLorean porque ela pode passar no passado, ela pode vir para o presente, pode vir para o futuro. Por que é importante você comparar todos os pontos? E olha só que legal, pessoal. Por que é importante para a gente começar a entender as edificações e também os condomínios de forma do que passou, de como está e como a gente quer estar com o condomínio? O que passou, porque a gente precisa analisar tudo o que aconteceu, seja ela do âmbito de manutenção, né? Isso é uma outra coisa bem bacana de pensar, porque assim, antigamente a gente pensava muito em gestão condominial na ponta de manutenção, finanças. Hoje a gente já está falando da ponta de gestão humana. Então, também nesse ponto de coleta de dados, a gente vai começar a olhar a gestão humana. Vou falar já para vocês disso. Então assim, a gente começa a olhar tudo que aconteceu no condomínio no passado, para entender o que está acontecendo no presente e projetar o que a nossa agenda, a nossa gestão está querendo para o futuro. Com isso, a gente consegue ser mais assertivo em ações que a gente tome dentro do condomínio e também direcionar um pouco mais tudo que a coletividade quer. É bem importante esse conceito para que a gente consiga aí acompanhar o que a gente está querendo entender do condomínio e também querendo direcionar do condomínio. Às vezes a gente começa a pensar assim, poxa, Alexandre, eu preciso embarcar muita tecnologia para fazer isso. Esse negócio de conceito de dados é uma coisa que desprende um investimento muito grande. Pois é, não é. Aí que é um ponto bem importante que eu quero trazer um dado que para mim foi extraordinário aprender isso, entender isso. Para você começar a trabalhar dados, o esforço, né, para começar a trabalhar dados no condomínio, o esforço que você emprega disso, ele compõe 86% esforço humano e 14% tecnologia. Praticamente não existe. Eu vou trazer aqui um exemplo, que é essa imagem que está aqui, que é da Campus Party de 2017, tá? Na verdade chama Data Wall. Vocês estão vendo aí que tem duas imagens, uma imagem sem um monte de rabisco e uma outra imagem que está bem livre. Bom, o que é isso? Isso aí, na verdade, era um muro onde tinha vários tracejados e vários comentários, onde as pessoas que ali estavam recebiam uma linha de algodão, uma linha de novelho, enfim, uma linha. E homem recebia uma linha amarela e mulher uma linha verde, ou o inverso, eu não sei direitinho, mas cada um recebia uma cor e aí passava nas suas preferências. Então, ali tinha uma feira, a Campus Party é uma feira, e aí as pessoas passavam lá falando qual stand preferiram, qual tema que preferiram, e iam passar essa linha. E depois, no final, ali embaixo, onde você vê aquele amaranhado um pouco mais amplo, você se afastando um pouquinho do muro, você consegue entender ali a demanda e também as preferências do público. É uma forma praticamente analógica de se pegar a informação de uma coletividade de forma rápida e se terminou ali aquela Campus Party, você já tinha essa informação na mão. E aí, pegando um pouco o gancho aí desse Data Wall, e trazendo um pouco o nosso mundo de condomínio, eu quero perguntar para vocês o seguinte: vocês sabem qual é o público que vocês atendem? Vocês têm o censo do condomínio de vocês? Vocês já fizeram o censo? Não esse censo que está acontecendo aí, o censo. Vocês sabem qual é a população, qual é a idade média, quem está, quem que não está, que hora que sai, que hora que não sai? Vocês precisam saber disso. Vocês precisam saber disso no detalhe. Quando você faz o atendimento do seu morador, você cataloga isso? Você sabe qual é a frequência de atendimento? Sabe quem você atendeu? Você tem um histórico disso?
Cada vez mais isso vai começar a ficar mais importante. A gente já não vive mais em um mundo tradicional. Vocês precisam entender isso e a gente tem que começar a cair essa ficha dessas informações. Se a gente não começar a entender essa ponta, ela começa a nos deixar uma nuvem cinzenta e isso vai fazer diferença para a gente. Entendendo o seguinte, condomínio não pode ser uma ilha e todo o entorno dele vai crescer. Então o cara vai para o atendimento no banco e tem um atendimento incrível, onde toda a base de dados dele é composta, ele tem um atendimento com base de dados e tudo mais. Vai para o supermercado, ele faz um atendimento. Ele vai em alguma academia, a mesma coisa. Todo o entorno dele é baseado em informação e dados. Quando ele chega no condomínio, o negócio funciona diferente. A gente vai voltar no tempo, a gente vai ter problema no nosso mercado esse que eu e você, a gente constrói com tanto carinho. Então a gente precisa tomar muita atenção em fazer um esforço de catalogar todo o censo do seu condomínio, entender qual é o público do seu condomínio para que a gente consiga navegar de forma diferente. Eu não estou falando aqui ainda de qual tipo de dados que você vai catalogar. Eu só estou falando para você que você precisa ter os dados. E a quantidade de dados que você vai pegar são dados simples. Quantidade de se é homem ou mulher, idade, enfim, horário de saída é importante. Você tem que cada hora se inventar aqui. A gente poderia ficar falando 1 hora só de qual quantidade de dados que você pode pegar dentro do seu condomínio, mas por enquanto naveguem aí, queime um pouco o neurônio. Se vocês quiserem dicas, me procurem no Instagram, me procurem aqui no programa, a gente vai conversando sobre isso. Já parou para pensar como a informação, como os dados, como conhecer as pessoas do seu condomínio podem te ajudar até na tua comunicação com o seu morador? Pois é. Existe um conceito do ruído que diz o seguinte: toda vez que a gente tem um ruído, ou seja, uma informação que está errada, ou alguém que leva uma informação errada, a gente consegue afinar ele até se transformar em uma informação limpa. Né? Para isso existe um processo, o processo de entender esse ruído, o processo de conseguir extrair desse ruído o sinal para entender até onde ele chegou a ser um ruído, e aí chega até a informação. E aí o desenho de uma informação, até virar um ruído, ele é bem interessante, porque ele tem 2 pontas, ele pode ser consumido de 2 formas. Então vai aparecer aqui para vocês um desenho da informação. E aí, você pensando por esse lado, onde tem uma bolinha, e começando pelo seu lado esquerdo, a informação começa limpa. De repente, ela começa a ter um sinal de começar a gerar um ruído, até que se gere um ruído, e esse ruído ele pode ser uma fake news, uma distorção, enfim. Ou ela pode começar por um ruído, você ter uma ação como síndico e começar a transformar esse ruído em um sinal para entender o que está acontecendo, até transformar isso em informação. O que difere de você tomar uma ação entre a informação virar um ruído ou do ruído virar informação? Difere de você conhecer o seu público, difere de você conhecer o que está acontecendo no seu condomínio. E o que você precisa para conhecer esse público? Você precisa dos dados, você precisa estar próximo, você precisa estar conhecendo o comportamento dos seus moradores. Comunicação também é dados, também são situações de conhecimento do teu condomínio, do teu público de atuação, para que vocês consigam ali navegar de uma forma diferente. Vou dar um exemplo. Nos nossos condomínios a gente consegue falar com assertividade qual é o momento certo de soltar uma circular, porque com ele, com nossa base de dados, eu tenho lá o horário que esse pessoal prefere consumir essas circulares. Lógico, não estou falando de informação emergencial, estourou um cano, vamos parar um elevador, isso não tem hora. Mas as circulares mais importantes, a gente tem um horário para poder circular e quem decide isso são os moradores. E a gente pesquisa isso. Então, é bem importante que vocês entendam que esses dados, eles na verdade vão trazer essa assertividade junto à sua coletividade. Lembra que eu falei para vocês que tinham algumas empresas que estavam fazendo uma diferença no mercado? E o que eu trouxe elas aqui já para poder te ajudar com dados? Pois é. Vamos começar sobre manutenção. Bom, manutenção, vocês podem procurar a Eleme. A Eleme está fazendo aí um projeto de dados muito interessante. Logo que conheci a Eleme, que foi algum tempo atrás, eu já disse desde o início, falei, olha, o que vocês têm, na verdade, é um projeto de dados. Então não adianta você contratar uma empresa como a Eleme e esperar que com 1 mês a gente comece a ter resultado. Não, é um projeto que começa a gerar dados e com 2, 3 meses de atuação você consegue gerar relatórios, consegue gerar históricos, consegue gerar informação para o seu condomínio de forma assertiva. Isso é uma coisa bacana para que a gente consiga aplicar até na coletividade com questão de transparência. Lembra que eu falei do ruído? Queria falar uma coisa para vocês.
toda vez que a gente fomenta de forma direcionada e assertiva a coletividade com dados e também informações que são claras, a gente evita que a informação se torne ruído ou que o ruído aconteça. Isso é bem importante. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente está muito falando sobre fake news. Eu ia até falar um pouco sobre fake news, mas acho que não cabe aqui na nossa discussão. Mas a fake news, na verdade, ela é combatida com informação. Então, toda vez... E a gente sofre muito, eu sofro muito isso nos grupos de condomínio que a gente tem. E assim, como que a gente combate isso? A gente combate com informação, a gente combate isso estando próximo dos moradores. Então, tudo que gera dados e gera informação clara, você pode absorver, e a Elime ela vai gerar informação clara para os seus moradores, principalmente de manutenção. O outro que, de repente, ajuda muito vocês, inclusive, a gerar dados dos moradores, é o Knock Knox, que é um aplicativo que hoje não é mais aplicativo, é uma plataforma, né, que está ligada aí ao Quinto Andar e que, na verdade, gera muito dado para vocês referente à coletividade. Ali a gente consegue gerar dados sobre entregas, a gente consegue gerar dados sobre saída e entrada de morador, a gente consegue gerar dados ali sobre idade, porque ali a gente consegue começar a compilar dados que, de repente, você não precisa fazer pesquisa. E dentro do próprio Knock Knock você consegue executar pesquisas muito mais assertivas do que, às vezes, a própria administradora, porque a Knock Knock trabalha com a base de dados local, ou seja, as pessoas que realmente moram. Às vezes a administradora tem essa dificuldade de navegar. Eu falo assim, às vezes administradores, porque a gente tem grandes administradores que mantêm as bases de dados muito sólidas, mas às vezes a gente tem administradores que têm essa dificuldade por conta do tamanho e tudo mais. E a Knock Knock ela vai direto na fonte. Então isso executa aí uma tarefa muito exemplar de ter os dados na mão. Eu uso bastante, também na forma de distribuição de informação é bem interessante, porque vai direto no morador. Então são duas empresas que eu trago para vocês como referências, podem pesquisar. Pessoal, eu sei que esse papo aqui é um papo diferente, é um papo que a gente, na verdade, não está acostumado a ter, mas eu acho que é uma visão que eu começo cada vez mais a ter aí do mercado. Eu queria trazer aqui essa informação de pedir para vocês começarem a entender que a gente tem que transformar o mercado em um mercado muito mais moderno do que ele, na verdade, é, e tentar quebrar essa distância que a gente tem do mercado condominial para o mercado empresarial. A gente tem que ter esse mercado muito mais moderno e muito mais, não vou nem chamar produtivo, mas muito mais de vanguarda, né? Porque hoje a gente tem aí essa explosão digital que, na verdade, a gente não pode ficar para trás, tá bom? Eu espero que você tenha gostado aqui também desse complemento de programa, esse complemento de bloco do Data Driven. E se você não acompanha nosso canal, por favor, se inscreva, acompanha. Se você gostou desse programa, por favor, dê o seu joinha. Quer deixar algum comentário, deixa aqui. Vai aparecer nossas redes sociais aqui também para você. Se você quiser fazer algum comentário, me procurar lá, fica à vontade. Grande prazer, até o próximo programa.